Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Cia. Seja muito bem-vindo, fique por aqui, te inscreva, aciona as notificações para receber os avisos toda vez que um vídeo chegar por aqui e também deixe seus comentários aí que são muito importantes para a gente. Primeiro, eu queria pedir desculpas, no vídeo anterior eu mexi alguma coisa na configuração do celular e acabou filmando ao contrário, então peço desculpas, realmente ficou bem difícil de ver os mapas, as imagens. O mês de dezembro, acredito que para todo mundo é um mês complicado, a gente faz infelizmente tudo meio que correndo e não consegue aí, muitas vezes, verificar esses erros aí, então desculpa, ficarei mais atenta. E aqui acompanhe Metsu.com, que eu sempre falo, aqui no vídeo a gente traz um resumo, né, um resumo breve do que vai acontecer. Aqui em Metsu a gente consegue detalhar em texto, com mapas, com gráficos, com informações atualizadas de tempo, de clima, de alertas. Aqui no YouTube a gente coloca o mais assim importante, né, o mais latente. Previsão para sua cidade, previsão também, você encontra em gráficos e mapas, aí precisa ser assinante, você entra lá no Assine Já, olha, a gente tem uma promoção aí para assinatura de 6 meses e 1 ano. Você pode acompanhar nosso monitoramento, é conteúdo gratuito, não precisa ser assinante, monitoramento de raios e imagens de radar, para você acompanhar a chuva na sua região. E falando da chuva, olha o mapa ainda para os próximos 10 dias, tem uma configuração ainda bem típica de El Niño, com chuva mais concentrada no sul do continente, mas aumenta a chuva aqui em parte do norte. A gente vê o interior do Nordeste e parte do Sudeste praticamente sem chuva, mas isso tem causa, né? Isso está relacionado a essa nova onda de calor que agora será mais abrangente pelo território nacional nesta semana, ainda em algumas partes do Brasil no início da semana que vem. Então, isso, em parte, reduz a chuva aqui no centro do país. E a gente tem uma espécie de bloqueio atmosférico que vai confinar, as instabilidades se formam, elas continuam. Aqui é o nascimento, né, entre Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul e Uruguai, é a região de nascimento das frentes frias, dos ciclones extratropicais, é uma região de transição entre a linha do Equador, a área mais quente, e o Polo Sul. Então, nessa área que a gente chama de latitudes médias, é onde se formam os fenômenos. Quando a gente tem esse bloqueio, trazendo ar quente, temperatura muito alta, o processo de formação ele continua, então ele só não consegue avançar. Então o que acontece é que vai chover bastante aqui no centro da Argentina, olha só, 200 a 300 milímetros, nessas províncias mais da área central, departamentos do oeste também do Uruguai, aí tensão, bastante chuva na faixa de 200 milímetros, e parte dessa chuva ela consegue chegar à fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A gente tem chuva entre quarta e quinta-feira, volumes aqui em média, somando todos os 10 dias, né, na casa de 100 milímetros, nessa área aqui na faixa de 50 a 75 milímetros, mas nas outras áreas do sul do Brasil, os volumes em média estão a 30 a 50 milímetros, mas temos calor extremo, a partir desta quinta-feira e pelo menos até o domingo, algumas áreas do sul do Brasil poderão ter marcas ao redor de 40 graus, o que significa um combustível para formar tempestades. E aí, essa projeção que somos 10 dias, muitas vezes não consegue refinar essa diferença de volumes de precipitação, essa má distribuição que é decorrência da umidade do calor. Então, será uma semana bem típica de verão no sul do Brasil, em que a chuva será resultado de calor e umidade. Então, muitas vezes, dentro de uma mesma cidade, poderemos ter 100 milímetros em um bairro e nos demais bairros não chover quase nada. Então, esse é o tipo, a característica da chuva que a gente espera para esta semana. Mas, em geral, o sol predomina bastante. Esses períodos de chuva serão curtos, chuva passageira, 20, 30 minutos, depois o tempo abre de novo. Condição típica de verão, especialmente na sexta-feira, no sábado e no domingo. No início da semana que vem pode se organizar melhor um sistema frontal e aí avançar, então, para o sudeste e levar chuva para lá. Então, o que a gente vê aqui de projeção é algo médio, mas muito provavelmente, quando a gente vai no detalhe de municípios, de bairros, os volumes podem surpreender e serem maiores do que esse modelo está colocando. É um modelo europeu e tem uma grade um pouco maior, então não consegue dar esse detalhamento para 10 dias. Então, em média, 30 a 50 milímetros na maior parte da região, fronteira com o Uruguai, chove mais. São Paulo, região de São Paulo, na Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, a gente tem também a chuva acontecendo como consequência do calor e da umidade. Isso muito mais provavelmente de forma isolada inicialmente, se organizando melhor no início da semana que vem. Então, lá por volta do dia 18, 20, a gente talvez tenha uma chuva um pouco mais ampla com a frente fria subindo. Antes disso,
essas pancadas mais isoladas também, com essa grande disparidade de volumes. Tem áreas até que o modelo não coloca chuva, mas provavelmente é dentro dessa área, por exemplo, de Marília, Bauru, alguma situação isolada pode acontecer. Em média, a gente vê aqui o Triângulo Mineiro e parte do sul de Minas Gerais com 30 a 50 milímetros, algum ponto ou outro aí na faixa dos 75 milímetros, Espírito Santo pouca chuva, mas mais no sul 25, 30 milímetros, Rio de Janeiro também, São Paulo mais no norte, a parte norte com volumes maiores, inclusive aqui no Vale do Paraíba, e mais ao sul, uma grande diferença aqui de acumulados de precipitação. Minas Gerais, metade norte, praticamente sem chuva nesses próximos 10 dias, e o calor, né, a temperatura muito alta. No centro-oeste, a situação é bem parecida, a gente tem também essa má distribuição da chuva, ela vai ser resultado, inicialmente, nesses próximos dias, situações muito isoladas, a chuva ela se organiza melhor a partir do domingo, lá 17, 18 em diante, é que nós devemos ter grande parte desses volumes, e ainda assim com essa característica aí mais isolada, mais pontual, resultado de tempestades. A gente vê volumes maiores aqui no oeste de Mato Grosso, com 50 a 100 milímetros, mas em grande parte Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, a gente vê essa grande diferença na escala de cores, o que nos dá já nos dá esse indicativo de condições para chuva mais isolada. O Nordeste, a gente tem a chuva melhor distribuída entre o Maranhão, Piauí e Ceará, grande parte dos estados aí com períodos de chuva de instabilidade, mas aqui indo mais para o interior da Bahia, parte de Pernambuco e mesmo Rio Grande do Norte, Alagoas também, Sergipe, com volumes menores, volumes, aliás, muito baixos quando a gente considera o período, né, que é a soma de 10 dias. Então, alguma situação mais forte na faixa litorânea de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas no interior, a não ser a Paraíba e parte de Pernambuco, em geral um pouco mais seco. O Mato Piba continua com essas pancadas de chuva, ainda não são volumes muito altos, mas a manutenção, a persistência desse quadro vai trazendo aí aos pouquinhos o retorno da chuva, e o mesmo acontece aqui no oeste da Bahia. O norte a gente vê muito claro aqui, o Amazonas, Acre e Rondônia, com os volumes maiores, inclusive parte de Roraima, algumas áreas até mesmo na faixa de 150 milímetros, então a chuva voltando mais forte, melhor distribuída, isso é uma excelente notícia. O Pará, a parte mais centro-sul também, com essas sucessivas pancadas de chuva, gerando acumulados mais significativos, mas o norte ainda com volumes baixos, considerando 10 dias, o Amapá, o norte, tem um indicativo maior, aí de 100 milímetros, e Tocantins está dentro dessa irregularidade também, aqui, que compõe aqui uma topiba de pancadas esparsas, alternando com sol, muito calor, chove de novo, para, então fica nesse vai e vem da chuva, mas a melhor distribuição mais no interior da região, e com acumulados a gente vê aqui mais parecidos, melhor distribuídos. Essa é a projeção que nós temos aí para os próximos 10 dias. Então, continue nos acompanhando em metsul.com, lá nas nossas redes sociais, é Twitter, é Instagram, Facebook ainda, você pode nos acompanhar, e eu volto também aqui no canal com detalhamento, com mais previsão do tempo, também de clima para todos vocês. Então, a gente conta aí com a sua audiência, e muito obrigada por estar aqui com a gente aí há já tanto tempo. Tchau, tchau.